Nesse vídeo trataremos aí de um assunto, tipo assim, no que se trata, né, de muita importância, a natureza da Escritura. Mas antes é importante, né, dizer com que base, né, estou fazendo isso. Bom, eu estou usando como base esse livro, né, Entendes o que Lês, um ótimo livro, né, um guia para entender a Bíblia aí com o auxílio da exegese, né, e da hermenêutica. E os autores são aí Gordon Fee, né, e Douglas Stuart. Beleza? Bom, vocês lembram que para se fazer aí, né, uma boa interpretação, a gente tem que ter o conhecimento de dois fatores fundamentais. Um deles aí eu já falei no vídeo anterior, que é o leitor como o intérprete. E o segundo vai ser o que nós iremos abordar aqui, que é justamente a natureza da Escritura. Uma razão mais significativa para a necessidade aí da interpretação, ela vai achar-se justamente na natureza aí da própria Escritura. Ou seja, a Bíblia ela é tanto espiritual porque é uma revelação dada aos homens pelo próprio Criador, né, de todas as coisas, com a finalidade, né, do homem escutar, obedecer e colocá-la em prática, como também ela é humana, né? Porque ela é a palavra de Deus inspirada e apresentada em forma de escrita aos homens na história. E ela fala para toda a humanidade, e em todas as eras, e em todas as culturas, e basicamente é isso, né? No que se refere aí à natureza da Escritura. Bom, como a Bíblia ela é a palavra de Deus falada aos homens em forma de escrita, isso nos leva a concluir que Deus usou a linguagem da época, a cultura da época, com a finalidade de transmitir a sua mensagem, né, de forma que eles quem? Os ouvintes originais daquele tempo, né, para que eles pudessem compreender e entender a vontade de Deus. E essa é a parte humana da coisa, né, porque Deus, ele falou que na linguagem dos homens daquela época. Mas infelizmente existem hoje pessoas que acreditam aí que a Bíblia ela é meramente um livro humano. Infelizmente, somente isso que elas pensam, né? Que contém somente palavras humanas e históricas e tipo nada mais. E usam a Bíblia somente como uma fonte de pesquisa para responder aí, né, aos seus questionamentos, suas dúvidas. Ou seja, para essas pessoas não passa de um simples livro, somente isso. Bom, já outras pessoas, né, elas pensam na Bíblia considerando aí somente as partes que elas consideram de extrema importância. E tipo, elas pensam que só porque é palavra de Deus, aí começam a selecionar aí alguns pontos e enfiam de goela abaixo e obrigam aí as pessoas a obedecerem, né? Porque se elas não obedecerem, tem um presidente de Deus como se lá do céu ele olhasse para nós aqui embaixo e dissesse tipo o seguinte: ei, vocês aí, vocês aprendam essas verdades aí. Eu sou Deus e Criador, então façam, né, o que eu ordeno a vocês. Tenha calma, né? Eu vou te explicar bem como funciona essa coisa aí. Por exemplo, existem cristãos que, com base lá em Deuteronômio 22:5, afirmam que a mulher não usará roupas de homens. Argumentam literalmente. Bom, essa palavra, né, literalmente, que eu falei, basicamente ela significa escrito ou entendido ao pé da letra. Exatamente, né, da forma que foi dito. Mas voltando aqui. Bom, eles argumentam, cara, literalmente, né, que a mulher ela não deve usar, né, de maneira alguma deve usar calça comprida e nem short, julgando que tais tipos de roupas, né, são próprios aí dos vestuários masculinos. Mas a Bíblia ela não transmite a vontade de Deus assim, cara. Temos que entender para qual foi a época em qual foi escrito, em qual cultura, qual era o povo específico, né, ao qual foi escrito e o que Deus quis repassar com isso.
Simples. Realmente, isso sim, né? Isso está proposto por Deus e está na Bíblia, mas não é exatamente dessa forma, né, que se interpreta um texto. A gente tem que analisar primeiro quem foi dito, né? Para quem foi dito e o porquê foi dito. E entender o contexto qual foi escrito. E só assim fazer uma análise, né, de como vamos aplicar isso hoje na cultura, né, em que vivemos, no aqui e no agora. Tipo, e é aqui, cara, e é aqui onde eu quero chegar e eu quero entrar. O fato de a Bíblia ter esse lado humano da história é justamente, né, que nos encoraja também, né, e é o nosso desafio. E é a razão porque precisamos interpretar a Bíblia. Duas coisas, né, precisam ser notadas quanto a isso. Primeiro, Deus comunica as suas palavras, né, a partir das condições humanas da época. Ele escolheu fazer uso, né, de quase todo o tipo de comunicação disponível ali, ou seja, histórias e narrativas, genealogias, crônicas, leis de todos os tipos, poesias de todos os tipos, provérbios, oráculos, cartas, sermões e apocalipse. E, tipo assim, para interpretar corretamente o lá e antigamente, né, dos textos bíblicos, você não somente precisa saber algumas coisas, ou seja, algumas regras gerais, né, que se aplicam a todas as palavras da Bíblia, né, como também você deve apresentar as regras especiais, né, que se aplicam a cada uma dessas formas, né, literárias aí de gêneros. Segundo, Deus ele se expressou através do vocábulo e nos padrões de pensamento daquele povo lá, né? E daquele povo condicionado pela cultura daquele tempo, né? E pelas circunstâncias. Ou seja, a palavra de Deus para nós foi primeiramente a palavra de Deus para eles, né? Para aquelas pessoas. Bom, eu concluo dizendo, essa é a razão, né, cara? Essa é a razão principal aí para que precisamos, né, aprender, né? Interpretar a Bíblia. Se a palavra de Deus ela pode falar conosco, né, em passagens aí que falam, né, sobre o fato de as mulheres não usarem roupas, né, de homens, precisamos saber primeiro o que essa passagem, né, ela vai dizer aos ouvintes originais e o porquê. Logo, a tarefa de interpretar ela vai envolver o estudante, né, você, em dois níveis. Primeiro, é necessário escutar a palavra que eles ouviram. Você deve procurar compreender o que foi dito a eles lá antigamente. Isso vai se chamar a exegese. Segundo, você deve aprender a ouvir essa mensagem, né, essa palavra aqui e agora. Isso se chama a hermenêutica, tá certo? Bom, eu sei que foi muito assunto, mas nos próximos vídeos vamos entender, né, o que é e como fazer e como aplicar a exegese e entender o que é e como aplicar a hermenêutica. Bom, e é isso. A graça e a paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, né? E te dê a paz. Até o próximo vídeo.